Faz tempo, né, que a gente não se via. Pois é, você virou estrela, né? Agora que você virou estrela, você não tá nem aí com os pobres mortais. Eu virei uma pseudo-estrela e um leitor casual do Diário do Peixe, que é uma plataforma independente voltada só para uma torcida, e na minha cabeça, os clubes hoje em dia têm cada vez mais os seus próprios canais, mas um canal de terceiros, digamos assim, dedicado a cobrir um clube de forma vertical, eu não conheço outro. Existem outros? Não existem outros. A gente, inclusive, tem um grupo no WhatsApp em que a gente conversa com os donos de portais de outros clubes. E eu acho que é uma tendência, a comunicação está cada vez mais segmentada, né? Embora os clubes tenham esse conteúdo que é muito... o acesso é muito mais fácil do que o nosso. Eu imagino que no Brasil eles usam muito mal esse conteúdo ainda. Então, acaba sendo uma oportunidade grande para a gente. Então, você tem, por exemplo, um site chamado Meu Timão, que ele tem mais audiência que a página do Corinthians no Globo Esporte. Sim. A tendência, né, no nosso meio de carro é muito assim, digamos, é fácil entender por que, por exemplo, o Acelerados tem mais audiência do que qualquer canal de montadora. Porque o canal de montadora, ele vai estar ali cobrindo os interesses da montadora. Chapa branca. Exatamente, o canal do clube sempre... E o próprio torcedor não quer isso, né? Inclusive, por exemplo, uma coisa que rende muito na audiência pra gente é notícias sobre contratação. O clube não vai divulgar notícias de contratação, ele vai divulgar quando tá tudo certo. Sim. Quando tá tudo certo, eu já publiquei 10 matérias sobre a contratação. E aí, como é que é essa relação? Você tem uma relação meio que de amor e ódio com os canais oficiais do clube, com a assessoria do clube? Não, a assessoria hoje trata a gente super bem, eles entendem que hoje o Diário do Peixe, por exemplo, hoje é a maior plataforma de conteúdo sobre o Santos. Então, todo mundo entende que é uma grande forma de divulgar o clube também, né? Uhum. No caso do Santos, tem um detalhe específico, que assim, o Santos é meio esquecido pela mídia tradicional, e foi também por isso que eu tive essa ideia de criar o Diário, né? Tem muita oportunidade, porque assim, a Globo não fala nada do Santos, a Band não fala nada do Santos, até pela localização geográfica, né? O Santos não é de São Paulo, né? Para deslocar uma equipe de TV, ainda mais nos tempos atuais que a gente tem, não de pandemia, mas de crise, né? Para deslocar uma equipe da Bandeirantes para ir para Santos cobrir, não é a coisa mais simples. Você sabe que isso é muito interessante, que é uma percepção que eu só fui ter quando eu me mudei para São Paulo. Eu acho que boa parte do resto do Brasil, pelo menos o Rio Grande do Sul, onde eu vivi até os 22 anos, o Santos é um clube de São Paulo. Quando você chega em São Paulo, que você percebe que o Santos... era até a nossa próxima pergunta aqui da minha pauta. O Santos, ele é meio órfão, né? Ele é por um lado, ele é o segundo time de todo mundo, de certa forma, mas por outro lado, como você falou, ele não está no dia a dia da grande imprensa, né? Então, o Santos tem uma característica própria, né? Que assim, a maior torcida do Santos não está na sede do Santos. Está em São Paulo. A maior torcida do Santos é em São Paulo. A segunda maior torcida do Santos não está na sede do Santos. A segunda maior torcida está no interior de São Paulo. Sim. Isso em números, né? Segundo o Ibope. Mas o Santos é o clube mais popular de Santos. Sim, de toda a Baixada Santista. De toda a Baixada Santista. Mas a população de Santos é o quê? 500 mil pessoas? 400 e poucos mil pessoas. A Baixada Santista chega próximo de 1 milhão. Uhum. E o Santos tem só na cidade de São Paulo, segundo as pesquisas, mais de 1 milhão de torcedores. Sim. Eu confesso que o único número que me chama atenção sempre nessas pesquisas do Ibope é sempre comprovar que o Grêmio tem mais torcedores do que o Inter, mas eu não lembro muito de prestar atenção. Qual é o número assim, de Ibope nacional do Santos em número de torcedores? O Ibope diz que em torno de 6 a 7 milhões. Sim. O segundo Ibope tem mais ou menos, acho que é empatado com o Grêmio, sexto ou sétimo no Brasil. Alguma coisa assim, mais ou menos o mesmo percentual. Na última pesquisa do Ibope, até uma coisa me chamou a atenção, e eu passei a entender um pouquinho melhor a pesquisa, né? Que o Santos voltou a crescer como torcida, na faixa dos 16 a 24 e dos 24 aos 32. Teve geração Robinho, depois geração Neymar. Robinho, Neymar. E o Santos tem um gap ali na minha geração, que a gente fala que é os meninos da fila, né? 18 anos de fila sem ganhar título. Que foi de 84... De 84 a 2002. Grandes títulos, né? Ganhamos o Rio São Paulo, Comembol. Sim. Né? Mas grandes títulos, assim, de 84 a 2002. Sim. Eu tenho uma provocação, né? Vale. O Santos é uma portuguesa que deu certo, no sentido de... que deu sorte, aliás, porque...
E aí eu não sei o quão registrado historicamente está isso, mas olhando de fora também, me parece que o Santos era um clube, como tantos outros do que a gente pode chamar de interior de São Paulo, no sentido de não ser da capital, e aí deu uma sorte de ter a geração do Pelé, e aí subiu de um patamar, virou o Santos nos anos 60 com o Pelé, fim dos anos 50, ele se torna um clube mundial, né? Não, com certeza. E nacional também, né? Sim. Quando as pessoas falam de invasão do Corinthians no Maracanã, o Santos lotava o Maracanã. O Santos lotava o Maracanã sozinho, não Sim. precisava de outro time, né? Eu acho que assim, já era um time grande em São Paulo, já disputava com os principais, com o Corinthians, com São Paulo, com o Palmeiras, já disputava, já era um dos times mais tradicionais de São Paulo. Claro, teve o efeito da geração Pelé que mudou o time de patamar, né? Alguns anos depois, pós-Pelé, eu imagino que assim, também não é só culpa do Santos, né? Como você se prepara para perder o Pelé? Sim. Pô, não tem o que fazer, né? Você vai, assim, uma hora o Pelé ia parar, Sim. assim. Então, assim, depois da geração do Pelé, começou a sofrer de novo, mas usou essa base que tinha muito forte de torcedor já para se reinventar e começar a crescer de novo. E manter um patamar de clube grande, né? E voltou a crescer, né? Sim. É uma experiência que eu recomendo fortemente para qualquer pessoa que gosta de futebol e que a gente fez, foi com você que eu tive essa primeira experiência, que é ir à Vila Belmiro, né? A Vila Belmiro é um anacronismo, assim, é uma coisa, é uma fotografia de 60 anos atrás ainda, né? Total, não mudou. Assim, nesses últimos anos começaram a fazer algumas mudanças, mas assim, não tem, para quem não conhece a Vila, né? A gente tá falando com quem não conhece, provavelmente muita gente que não conhece a Vila, não tem muito o que fazer, porque você atravessa a rua tem uma casa. Você teria que ter uma desapropriação estilo metrô, assim, né? Exato, você atravessa a rua tem uma casa, não tem muito o que fazer ali. O Santos hoje tem um projeto para fazer um retrofit, mas daí eles comparam muito a Vila com a Bomboneira, né? Eu ia fazer exatamente essas perguntas, porque a Bomboneira agora é o mesmo problema. A Bomboneira ela tá cercada, ela é um quarteirão, né? Ela está cercada de casas e 4 ruas. Mas eu tô vendo aqui os projetos da Bomboneira de uma grande expansão ali, até porque a Bomboneira de certa forma também lembra a Vila, porque ela só tem 3 lados, justamente que não tem espaço para ter um quarto lado grande, né? Vão fechar uma rua, como é que é? Tanto no caso da Bomboneira quanto no caso da Vila. Então, assim, na Vila eles vão se apropriar do que eles já estão fazendo a apropriação, né? Porque, assim, a arquibancada superior, ela invade a calçada em alguns pontos, Sim. né? Então, a ideia é que eles se apropriem desse espaço, mas a própria área da Bomboneira é cerca de 2 vezes maior do que a área da Sim. Vila. Então, realmente é complicado, mas eu costumo dizer, né, que assim, a Vila tinha que ser meio que uma meca, né? Tipo Sim. assim, o cara tem que ir lá para conhecer, e o Santos tinha que explorar melhor isso, né? Explorar esse caráter, né? Mas os clubes brasileiros, em geral, acordaram, na maioria, né, acordaram, mas durante muitos anos essa cultura que agora se chama de match day era zero no Brasil, né? Continua próximo de zero. Sim. Ainda, né? Você vê algumas ações no Allianz, porque tem uma baita de uma localização, né? Sim. Uma baita de localização. Agora, na Vila, não tem como você fazer muito match day, porque assim, o match day que tem é o tradicional, o cara compra o espetinho ali, sim, o lanche X tudo ali, sim, na frente, e assim... mas nada disso é aproveitado, coordenado pelo clube, né? Exato, exato. O Santos fez umas ações há uns 2 anos no Pacaembu, que o Pacaembu é um estádio pronto para isso. Porque para quem não conhece, tem aquela balsa de estacionamento logo na frente ali, uma praça Charles Miller, grandona, né? Então, assim, ali seria um grande lugar para match day em qualquer jogo realizado no Pacaembu. É que não tem a cultura. Por que o Santos não encampa o Pacaembu, digamos assim, e deixa de ser um clube que manda os jogos em Santos para ser um clube que manda os jogos em São Paulo? É pela questão do alçapão da Vila, do resultado esportivo, talvez? Cara, é uma questão complexa, envolve várias coisas. E hoje a gente tem, você falou que você de fora não tinha essa ideia do como era o Santos, né? Hoje a gente tem uma disputa muito grande entre santistas de Santos e santistas de São Paulo. Até política. Sim. Até política. Brasil, onde a gente puder sectarizar, a gente sectariza. Então, assim, tem uma disputa muito grande. Então, o cara de Santos não quer jogar jogos em São Paulo. Sim. E o cara em São Paulo acha que só tem que jogar em São Paulo e tem que esquecer a Vila.
Então, a gente, no Diário do Peixe, desde o início, a gente tem uma política muito clara. A gente acha que tem que jogar em Santos e tem que jogar em São Paulo. E o que importa é jogar com 70% de ocupação sempre. Sim. Se jogar na Vila, tem que jogar com 12, 13 mil pessoas, que é o que cabe à Vila. A Vila cabe 16 oficialmente hoje. Sim. Mas tem que jogar em torno de 12, 13, é a Vila lotada. E tem que jogar no Pacaembu com 25 mil. Sim. É isso que o Santos tem que ter como ideia. Agora, daí entra uma outra coisa que a gente pode falar do futebol brasileiro, que é a questão de atraso, né? Que hora que você vai para a área técnica, os caras da área técnica não querem sair da Vila. Sim. Eles querem jogar na Vila. Sim. Porque pressiona mais. Acham que pressiona mais, mas os números mostram que o Santos tem um desempenho parecido na Vila e no Pacaembu. Mas você sabe que o Grêmio foi ganhar um jogo na Vila Belmiro, tipo em 2010, uma coisa assim. Não, absurdo. Tem esse componente, sem dúvida alguma, né? Mas tem o componente também de que, assim, é mais cômodo, Sim. acaba o jogo, eu vou para minha casa, Sim. entendeu? Não tenho que viajar para São Paulo, porque, assim, o jogo do Santos como mandante no Pacaembu, o Santos tem que concentrar em São Paulo na véspera. Sim. Não dá para ir no dia. Para quem não conhece Santos São Paulo, não dá para você ir no dia, né? É 1 hora de carro, mas é muito sujeito a chuvas e trovoadas, né? De trânsito. Não, e você pega a serra. Às Sim. vezes tem um acidente na serra, Sim. você não tem para onde correr. O Santos, no ano passado, foi jogar contra o Inter no Brasileiro. O Santos subiu no sábado, treinou no sábado de manhã, subiu a serra para pegar o voo no sábado à tarde, tinha trânsito na serra, acidente na serra, comboio na serra, perderam o voo. Sim. Aí tiveram que tentaram remarcar o jogo, não conseguiram, aí tentaram remanejar os caras, então assim, até a gente descobriu a escalação por isso, porque foram 11 caras no primeiro voo que apareceu e outros 11 caras que chegaram de madrugada. Sim, lá, fantástico. Entendeu? Então, assim, os caras da madrugada não vão ser titular. Sim. Bom, então, recomendo muito, então, que se vá a um jogo na Vila Belmiro. Inclusive, se você eu tive a oportunidade de ir em projetos da Red Bull, eu cheguei a entrevistar o Neymar no vestiário da Vila. Na frente ali tem uma porta de armário que está reservada eternamente para o Pelé. Foi uma das experiências mais legais que eu tive aí como jornalista esportivo. Vi jogos no camarote do presidente visitante da Vila Belmiro, que é uma coisa completamente maluca, é um puxadinho, né? Porque a Vila foi sendo improvisada. Então, para você chegar no camarote, não sei o que, pegar o elevador, você tem que abaixar a cabeça por baixo de uma viga da arquibancada. É uma coisa que não tem nada igual. Mas nada igual. Saindo um pouco do universo do Santos e da Vila Belmiro e um pouco mais para esse universo do jornalismo esportivo e do futebol como um todo, a gente se conheceu quando você fez a assessoria do projeto, do início do projeto da Red Bull no futebol, quando ainda era só Red Bull Brasil, começando na 2ª divisão do Campeonato Paulista, que na verdade era a 4ª divisão, né? 4ª ou 5ª? Era a 4ª divisão. 4ª divisão. E eu não sei até que ponto isso acontece com você, comigo ainda acontece um pouco, por ter tido uma trajetória de muitos anos na Red Bull. Quanto tempo você ficou na Red Bull? 5 anos. 5 anos, eu fiquei 8, e eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade de compreender, e até porque a Red Bull mantém um pouco de mística e não faz muita questão de ser muito transparente. Transparente não no mau sentido aqui, não de falta de transparência, mas de manter uma mística, né? Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade de entender os propósitos e as estratégias e os objetivos da Red Bull em qualquer área do automobilismo clássico, assim. O que eu passei os primeiros 3, 4 anos da minha carreira aqui no Brasil, cuidava da comunicação de motorsports da Red Bull, a coisa que eu mais ouvia que era lavagem de dinheiro. Até a Red Bull começar a ganhar corrida na Fórmula 1 e cair a ficha das pessoas. Então, isso é uma coisa que eu queria que você falasse, assim, como quem sabe porque já esteve lá. Explica pra galera, o que agora a Red Bull Bragantino objetiva? Qual é a estratégia da Red Bull no futebol no Brasil? Vamos lá. Eu acho que sim. Isso que você falou, eu vivenciei muito na pele, né? Porque quando a Red Bull entrou no futebol, estava numa divisão que ninguém cobre. Ninguém cobre a 4ª divisão de São Paulo. Eu cobri, eu fui muito jogo. Foi muito. O Serrinha também foi, lembra, né? Lembra do dia do Serrinha, né? Então, assim, aí ninguém cobre. Então, quando eu ia falar alguma pauta de Red Bull, ninguém queria saber do time. Sim. Queria saber do negócio. E a Red Bull não fala do negócio. A Red Bull quer falar do esporte, né? Então, assim, isso foi um grande problema por muito tempo. E no futebol brasileiro ainda tem uma pecha do time de empresário. Achavam que era mais um time de empresário. Então, é difícil fazer as pessoas... A gente estava falando aqui informalmente antes de começar, né?
Jornalista esportivo é uma raça complicada. Nós somos jornalistas esportivos por formação, por origem assim, de trabalho, né? Mas é uma raça complicada. Os caras, por exemplo, o VAR, eles são contra o VAR, Sim. vai acabar com o futebol, não sei o que. Gente, Mas você é a favor do VAR? Total. Eu tenho meus momentos contra e a favor. Não, eu sou total a favor do VAR. Assim, não vai acabar com os erros no futebol, não vai. Mas tem coisas muito claras. Aí eu vou dar um exemplo, você sabe muito bem. Eu acho que o VAR ele tá muito mal executado. Exato, a ideia é ótima. A minha solução temporária assim pro VAR, pra coisa continuar, pra mim tinha que ser igual ao futebol americano. Você tem direito cada time tem direito a um VAR por tempo. Uhum. Tem que ser uma coisa limitada. Claro, não, e assim... Aquele pênalti do Bressan contra o River Plate não foi pênalti. Não, e o que eu acho, o VAR não tem que entrar em lance de interpretação, tem que entrar em lance claro. Sim. Ou é ou não é, não tem interpretação. É dentro ou fora da área. Aí eu vou dar um exemplo, você sabe que eu também virei executivo de futebol. Sim. Em 2016 eu fui executivo de futebol do Botafogo da Paraíba. A gente chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil. É a maior campanha do clube na história. A gente foi jogar contra o Palmeiras no Allianz. Um jogo estava pau a pau até os 18, 20 minutos do segundo tempo. O juiz deu uma falta que foi fora da área, deu pênalti. Uhum. O Palmeiras fez 1-0 e daí meu time desabou, sim, tomamos 3-0. O jogo de volta nós ganhamos de 1-0, mas fomos eliminados. Para quem hoje você fala tudo, olha no Google, né? Dá uma busca no Google aí, Palmeiras e Botafogo, você vai ver o Salvio Spínola mostrando a imagem claramente. Falou assim, olha, isso aqui é claramente fora. E isso é claramente um erro que interfere no resultado. Sim. Né? Então, assim, bom, é isso. Agora, voltando à sua pergunta, né? Que eu dei uma... Nossa, que fugida. Não, estamos aqui para fugir. A ideia é que o papo seja sobre mundo, vida e coisas. Então, o que eu acho que, assim, tem um componente esportivo muito forte, tem um componente de marca, claro. Para quem não está acostumado a fazer ao mundo corporativo, as empresas, patrocínio, esse tipo de coisa, uma das ferramentas que a gente tem é retorno de mídia. O retorno de mídia do Red Bull Brasil sempre foi muito alto, sempre foi, mesmo na quarta divisão, próximo do que a empresa investia. Então tinha um retorno de mídia. Sério? Era 1 para 1? Era praticamente 1 para 1. O objetivo no automobilismo era ser 5 para 1. Mas era uma época que estavam todas as corridas da Stock Car na Globo, tinha muita ativação de grande prêmio no Brasil, e o futebol é bem mais caro, né? O futebol estava na quarta divisão. Sim. Hoje é muito mais do que isso. Claro. Hoje na primeira divisão, só um jogo do Red Bull Brasil, o Red Bull Bragantino, sei lá como fala agora, que eu também estou fora. RBB. O RBB continua, né? Então, mas... Isso é outra maluquice, vamos entrar nisso depois, mas continua existindo o Red Bull Brasil e o Red Bull Bragantino, né? Por enquanto continuam os dois. Sim. Mas vamos só amarrar aí essa questão então, aí, da por exemplo, macroestratégia. Aí quando você vai para as análises internas aqui no Brasil, a gente viu a Red Bull, você sabe que você trabalhou lá na mesma época, né? Tinha as regionais, e uma das regionais era a regional interior de São Paulo. E a regional interior de São Paulo, que era onde estava baseado o Red Bull Brasil, foi uma das que mais cresceu no período. Então, em retorno de venda, esse tipo de coisa. Então, você dá para ter parâmetros de que está funcionando para a operação. Além disso, tinha um componente de você pegar jogadores aqui e levar para os times, dos principais times da Europa, né, da Áustria e do Leipzig. Hoje o Leipzig foi virou feito, um clube de ponta, né, disputando o título na Alemanha. Exato, e assim, já levou o jogador do Red Bull para lá, né? Então, assim, tinha esse componente também. Mas hoje, hoje chegando na primeira divisão, num projeto empresarial, é um clube que se sustenta, né? Com as receitas que tem. Como os bons clubes, como todos os clubes bem administrados no Brasil. Deveriam acontecer. Não, que são minoria, né? Mas hoje você tem, eu vou continuar falando que são o que eu acompanho de pé. O Grêmio hoje é autossustentável, ele é um clube que dá lucro todo ano. Agora, com um clube menor é até mais fácil de você fazer isso, porque o passivo é menor, né? Mais fácil, só que encontra mais resistência. É isso que você estava falando. Tem muita gente que ainda torce o olho, fala que é clube de empresário. E daí a gente está até voltando pro meu grande Diário do Peixe. Nós aproveitamos essa época de pandemia aqui para a gente, e aproveitou o momento do Santos que é muito ruim financeiro e tal, a gente aproveitou para fazer umas lives no nosso canal no YouTube com pessoas tanto da vida política do clube, né, para conversar sobre caminhos, esse tipo de coisa, como profissionais de mercado e com outras referências. E uma delas que a gente conversou
foi o Gustavo Silikovic, que foi o gerente-geral do River Plate entre 2015 e 2019. Então, assim, o River Plate em 2011 estava na Série B da Argentina. De 2015 a 2019, acho que ele ganhou 3 Libertadores, 3 Recopas, uma Sul-Americana e 3 títulos nacionais. Mudou de patamar, né? E o Gustavo Silikovic hoje, ele é gerente-geral da Federação Equatoriana de Futebol. E daí, ele, na conversa, ele deu o exemplo do Independiente Del Valle, que está aparecendo direto. Ele jogou com o Flamengo a Recopa, né? Tá aparecendo... Chegou em final de Libertadores e perdeu, né? Acho que final de Sula. Sim. Então, mas eliminou o Corinthians. Aqui em São Paulo ele ficou famoso porque eliminou o Corinthians, né? Eliminou o Corinthians, Libertadores, e tá chegando. São tantos que são famosos por isso, né? Vários, né? Do Paraguai tem um monte. Guarani. Então, assim, aí ele explicou lá, um clube novo que faz tudo certinho, paga bem para staff, vai buscar staff com scout internacional. Ele falou, o preparador de goleiros era da Finlândia. Daí ele falou assim, e no Equador, as pessoas, ao invés de copiar o modelo, eles lutam contra, claro, né? Porque assim, aí eu até brinquei com ele, e eu sei que você é um cara culto, você vai entender as minhas referências, que para mim um grande exemplo é o Moneyball, né? Tanto o livro quanto o filme. Sou um grande fã, tanto do livro quanto do filme. E para mim um dos pontos marcantes do filme é uma conversa do John Henry com o Billy Beane, quando ele tenta só explicando, o Moneyball é o homem que mudou o jogo, que chama em português, né? É a história do Billy Beane, que era diretor do Oakland Athletics, que era o segundo menor orçamento ou o menor orçamento da Liga Profissional de Beisebol nos Estados Unidos, e ele muda, ele traz uma inteligência estatística matemática que muda completamente a forma de recrutar jogadores, e isso faz com que ele chegue à final contra o Yankees, que é o maior orçamento, um clube que tem o dobro de orçamento dele. E mesmo assim é interessante isso, né? Porque a discrepância entre o maior e o menor lá é bem menor do que aqui, né? Mas isso é uma outra discussão. Então. E daí, ele mudou o jogo realmente, porque esse conceito chamou Sabermetrics nos Estados Unidos. Isso foi para todos os esportes. Todos os esportes usam isso. Roger Machado ganhou uma grande imagem de inovador no futebol brasileiro por trazer isso. Acho que também, de novo, o Grêmio foi um dos primeiros clubes a implementar essa parte de... Porque aí você tem que, para fazer isso no futebol, você precisa ter muita câmera dedicado a isso e muito trabalho físico ali computando, e ele implementou isso no Grêmio, e hoje acho que todos os grandes clubes têm isso. Então, e o John Henry, ele é dono do Fenway Group, né, que é o dono do Boston Red Sox, Sim. E é dono do Liverpool, e o Liverpool foi campeão usando algumas coisas desse modelo, né? Mas na conversa com o Billy Beane, voltando ao Moneyball, tem uma hora que ele falou assim, cara, eu sei que tá todo mundo contra você, mas você precisa entender, porque você tá ameaçando não só o jogo. Na cabeça dessas pessoas, você tá ameaçando a forma como eles vivem, o sustento deles, os empregos deles. E o primeiro cara a ir contra o status quo sempre vai ser ensanguentado. Que é o que a gente vê quando algumas iniciativas começam a dar resultado, como agora do Bragantino mesmo, subindo e tal. Sempre vão contra, né? Principalmente quem está no meio. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, quando os caras perguntam para mim, você trabalha com futebol há quanto tempo? Eu trabalho com futebol há 20 anos. Por que o futebol brasileiro não muda? Porque as pessoas que podem mudar o futebol brasileiro estão fora do futebol. Sim. E se depender de quem está dentro, eles vão continuar fora. É exatamente o mesmo problema da política que você tem, né? Uma estrutura... Quem teria o poder para mudar, a estrutura é quem se beneficia dessa estrutura, mas sem tangenciar tão para fora aqui, eu sou fascinado pela questão desse Sabermetrics, que chama, né? Para o futebol. E no livro, o Freakonomics, né, que é um livro que fez muito sucesso, um dos livros mais vendidos do mundo, que é o cara que mostra algumas, como é que se diz, anomalias matemáticas e estatísticas que explicam muitas coisas que as pessoas não conseguem entender. E ele é um cara, Stephen alguma coisa o nome dele, do autor. Ele é fascinado por futebol. Então, em cima do sucesso do Freakonomics, ele lançou o Soccernomics, que é o Freakonomics. Freakonomics, se a gente fosse traduzir, seria a economia estranha, né? Então, é o Freakonomics aplicado ao futebol. E ele fala algumas coisas que ressoaram muito comigo como torcedor. Eu acho essa revolução Moneyball aconteceu parcialmente no futebol. A gente tem algumas estatísticas no futebol
que não são computadas e que, para mim, são muito importantes no jogo. Eu vou te dizer uma que não existe. O turnover. A bola desperdiçada. Na NBA, né, no basquete, é uma estatística muito valiosa, né? O jogador que perde pouco a bola. O que significa o turnover? É você perder a posse de bola no basquete sem arremessar. Não é que se você arremessou e errou, tudo bem. Você concretizou aquela posse de bola num ataque. No futebol, seria o cara que nunca dá prosseguimento à jogada. E eu vou dizer um cara que me enlouquecia como torcedor, porque o número de turnovers dele no jogo era absurdo. Kleber Gladiador, quando jogava no Grêmio. E ele era sempre exaltado nas transmissões. Olha, Kleber Gladiador, o cara que mais sofre faltas no futebol brasileiro. E era mesmo no Campeonato Brasileiro. É caçado pelas defesas. Você tem a sensação que o cara que está sofrendo muita falta está sendo protagonista. Na verdade, não. O que ele fazia? Ele ficava sempre tentando proteger a bola e cavar a falta. Muitas vezes ele cavava a falta, ou seja, não era um turnover, ele mantinha a posse de bola, mas cavava faltas ali que não... Mas não era produtivo. Não, faltas na intermediária, faltas que não levavam a nada. Só que isso ele conseguia 50% das vezes. Nas outras 50% das vezes, ele perdia a posse de bola. Ele não tinha preocupação de, quando receber a bola, dar prosseguimento à jogada. Ele ficava sempre tentando cavar a falta. E ninguém via isso. Os números do jogo não mostravam isso. Isso me frustra muito. Uma outra do Soccernomics, ele fala como o cruzamento na área é inefetivo. E isso você vê que realmente mudou o futebol de uns 10 anos para cá. Você vê muito mais o cara chegar na linha de fundo e tentar passar por baixo do que ficar levantando a bola na Inglaterra, né? No Brasil, na Inglaterra, na Europa, isso você vê. Mas os times do Roger Machado e do próprio Renato no Grêmio fazem muito pouco isso. A bola alçada na área, randomicamente. Aqui no Brasil, começou esse movimento com o Footstats, né? O Footstats começou a trazer um pouco desse movimento no Brasil. E eu conversei uma vez com o dono do Footstats, até eu levei o Footstats para a Red Bull. A Red Bull começou a ter, nem tinha transmissão dos jogos, mas a gente filmava os nossos jogos, mandava a fita para eles decuparem, fazerem análise dos números e devolverem para a gente, né? Então, numa dessas conversas que eu tive com ele falou para mim, ele falou assim, cara, em 2011, o melhor lateral direito em cruzamento do Campeonato Brasileiro foi o Mariano, que estava no Fluminense, e ele teve um aproveitamento de 20%. Ele falou, porra, o melhor lateral, ele erra de 5, ele erra 4. Sim. Pô, vai ficar cruzando pra quê, meu? Né? Então, assim... Outra estatística dessas que eu adoro é que o número de gols a favor no escanteio é muito semelhante ao número de gols contra, né? O escanteio, como jogada ofensiva, ele te expõe demais ao contra-ataque. Não, isso aconteceu comigo no Botafogo várias vezes. E ainda a gente tinha jogada ensaiada, que era o cara que vai cobrar, tocar para um cara que estava próximo. Nós perdemos 2 vezes a bola e tomamos um gol no contra-ataque. Eu falei, eu sou contra o escanteio curto, para deixar quieto. Põe a porra da bola na área. Não sei se pode falar palavrão. Pode aqui. Tudo. Põe o negócio da bola na área. A realidade tem essa mania de rasgar também a estatística, né? O manual. Então, assim, agora, o que eu acho que falta também, ainda no futebol brasileiro, é o que falta no Brasil. Então, assim, como tem o Frank Flower lá, que ele fala, o futebol explica o mundo, né? Sim. Se a gente tem um problema de interpretação de texto, a gente também tem um problema de interpretação de número, né? Você tem não adianta você ter um monte de dados estatísticos e não conseguir interpretar, né? Estatística é a ciência de extrair inteligência baseada em números, né? Uhum. Número não significa nada, você tem que interpretar esses números. Exato. Então, assim, é mais um desafio que a gente tem aí, mas eu acho assim, os clubes começaram a olhar, tanto que todos eles começaram a investir em departamento de análise de desempenho, né? Então, assim, hoje você tem já uma estrutura um pouquinho maior. Eu tenho uma briga pessoal com algumas pessoas que são dessas áreas, porque eu acho que, assim, até porque eles são novas e tem muita gente que ainda não dá tanto espaço, então eles têm uma necessidade de gritar para ser ouvido, né? Então os caras acham que a estatística vai resolver todos os problemas do futebol. Não vai. É um dado importante, sim, mas é mais um dado para alguém que toma a decisão. Então, eu acho que no futebol brasileiro, e aí é uma discussão maior, que a gente vai... A ideia do Cássio Porto Show é que pessoas que rendem muito papo e que não cabem uma hora, como é o seu caso, se tornem convidados regulares. A gente pode abrir essa aba em outro momento. Mas eu acho que pelo fato do brasileiro ter um problema de escolaridade muito grande, e
ainda mais no caso do futebol, o jogador vem de camadas que normalmente tem menos acesso ainda a boa escolaridade. Me parece que o futebol brasileiro ele é único no mundo. Quando eu digo no mundo, eu digo dos países de alto nível. Por exemplo, o futebol brasileiro ele é marcadamente diferente, por exemplo, do futebol argentino, que está aqui do lado nesse sentido, que é o seguinte, para mim, a questão do vestiário é muito dominante no futebol brasileiro. Você tem que ter, porque é boleiragem, é aquele esquema ali, é um monte de pessoas com pouca estrutura. Óbvio que sempre existem exceções, mas você pensa o grupo profissional de um grande clube, são em média 30 jogadores. Então, desses 30, você vai ter ali 20 que mais ou menos preenchem essa descrição, que é o cara que não tinha muita estrutura e ganhou muito dinheiro, passa a ter um monte de parça em volta, passa a ter todo um universo ali falando na orelha dele, e isso gera um ambiente tóxico no sentido do ego. E aí você precisa ter... Tá todo mundo ali meio que buscando espaço um do outro e tentando... É um ninho de cobra, vamos falar um português correto. E tem treinadores que chegam ali e entendem cada cara, como é que faz para administrar e criam uma hierarquia, e aí tem o vestiário na mão. E assim, é muito raro no futebol brasileiro você ter clubes campeões e trabalhos de sucesso de longo prazo, como o Muricy no São Paulo, Renato no Grêmio, que não estejam muito baseados nisso. O cara tem o vestiário. Não é necessariamente o melhor treino, a melhor tática, a melhor coisa, mas sem o maldito vestiário. E a sensação que eu tenho é que no Liverpool, óbvio que importa o vestiário. No River Plate, óbvio que importa. Mas não é o fator determinante como é no Brasil. Não sei se você que também já viveu muito mais a trincheira, concorda com isso. Não, concordo plenamente. E eu costumo falar que o treinador hoje, ele tem que ser 5 profissionais em um, mas também só essa discussão demora 10 anos. Eu falo que ele tem que ser psicólogo, porque ele tem que saber que tem um jogador que funciona na base da porrada e tem um jogador que funciona na base do carinho. Ele tem que ser administrador, para administrar o dia a dia, que é o mais difícil. É o mais difícil para um executivo de futebol, administrar o dia a dia. O que é o dia a dia? Cara, o dia a dia é o problema que dá no carro do jogador, que ele chega atrasado e a imprensa vê que ele tá chegando atrasado, esse tipo de coisa. O cara que tá nem aí vai pra balada e vê um torcedor Mas que tá isso lá. Pra mim tem muito desse contexto anterior que eu tava falando, porque na Europa, se o jogador lateral direito do Real Madrid furar o pneu e chegar atrasado, ele trocou o pneu e ele chegou atrasado e explicou que furou o pneu. Aqui que parece que como a gente coloca os jogadores numa bolha e eles não operam, parece que não sabem operar em funções simples da vida. É que hoje viraram meio que no Brasil, viraram primadonas, assim, né? E desde essa categoria de base. O Santos hoje... Que é um fenômeno recente isso. O Santos hoje, no dia que a gente está gravando esse show, o Santos protocolou uma proposta para o menino de 19 anos, que não tem 20 jogos no profissional e marcou um gol, uma proposta de 120 mil reais, e ele está recusando. Sim. 120 mil reais de salário, 1,5 milhão de luvas. Sim. Então, assim, esse cara, ele tá recusando porque ele já tem advogado, ele já tem empresário. Não é ele que tá recusando, ele tem assessor, é o staff dele ele que tá tem recusando. Assessor de imprensa. Cara, assessor de imprensa pessoal de jogador é uma coisa muito próxima de clube brasileiro, assim. Atleta lá de fora, raros que tem assessor de imprensa, entendeu? Sim. E aqui, assim, e daí o cara que trabalha na comunicação de um clube, ele tem que pensar no clube, aí tem um assessor de imprensa de um jogador que tá pensando em promover o jogador, o assessor do outro promovendo o outro, então, assim, essa rotina é muito desgastante, né? E só para terminar lá, você falou das 5, era isso, né? De ser um administrador, ser um treinador, que eu falo que treinador é o cara que dá treino, o cara que o que ele faz no treino acontece no jogo, o cara tem que ser técnico, que ser técnico é o quê? O cara, na hora do jogo, ele perceber ali algumas situações que estão acontecendo, ele pode tirar vantagem, entender de tática, tá acontecendo isso, se a gente jogar dessa forma aqui, a gente vai levar vantagem. Então isso é uma coisa do dia de jogo. Tem cara que não tem isso, visão de jogo, tem muito cara que não tem. E a outra, o cara tem que ser um baita de um líder. Porque se o jogador não acreditar no que ele está falando, esquece, não vai. Mas esse é o ponto. Para o cara ser um líder na realidade do futebol brasileiro, ele tem que ter essa dose por falta de uma palavra melhor, de malandragem, né? De boleiragem. Cara, ele tem que ser muito bom em alguma coisa. Então, por exemplo, a gente está tendo um exemplo no Santos do Sampaoli, né? O Sampaoli, ele era muito bom dentro de campo. Depois que ele saiu do Santos, a gente já sabia durante, mas depois que ele saiu,
a gente começou a ver o quão nocivo ele era no vestiário. Não falava com ninguém, não dava bom dia no clube, ninguém do clube gostava dele, né? E os jogadores também não tinham essa relação que os técnicos brasileiros têm de passar a mão na cabeça, de ficar. Não tem, ele vai lá, ele chegava lá, dava treino, acabava o treino, ele ia embora. Sim. Tá? Era isso. Só que o treino era muito bom. Sim. Então o cara fala, porra. Aí eu vou dar um exemplo do Lucha. O Lucha na década de 90. Era tudo isso, cara. Sim. Ele ganhou tudo porque ele era tudo isso. Um amigo meu foi pra Copa América de 97, acho. Acho que foi 97. Ou 97 ou 99. Acho que 97 que foi o Lucha. 97, 99 é o Lucha, o Ronaldinho, olha o que ele fez. Lucha, 99. E daí tava com o Ronaldinho, o Ronaldo tava num dos jogos do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno na seleção com o Lucha. E daí, antigamente tinha um costume, tipo, tá concentrado no hotel, o jogador desce, fica conversando com a imprensa. Hoje não existe mais Sim. isso. Mas antigamente tinha. Daí o Ronaldo desceu, ficou conversando com jornalistas, um amigo meu tava lá. Aí um amigo perguntou assim, ô Ronaldo, o que você acha desse treinador aí? Ele falou, porra, mala pra cacete. Puta de um mala, cara. Mas, cara, ele pede pra eu fazer as coisas. Eu faço o jogo melhor, cara. Sim. Eu tenho que respeitar. Sim. Eu não posso deixar de contar uma passagem muito saborosa dessa Copa América aí. Eu comecei trabalhando com futebol, né, na Rede Pampa, lá no Sul, rádio, televisão, esporte, uma redação só. E o cara que eu substituí era o apelido interno dele, como estagiário do esporte, era Tartaruga. Então você já vê que... Você foi um pouco mais rápido que ele. Como a questão de produção de rádio é uma coisa que você, num programa de esporte de grande audiência, durante uma Copa América, por exemplo, é uma trincheira, é guerra, né? Você tem que estar muito ágil. E outra, muito antes de ter WhatsApp e tal, era o esquema da ligação. Na redação da Pampa tinha uma agenda com as capas, com as páginas assim encebadas de anos e anos de uso, e você queria, sei lá, na época, por exemplo, o Filipão tava no auge, né, campeão da Libertadores com o Grêmio, com o Palmeiras aí em 99, tinha lá, você ia lá no L, né, Luiz Felipe Scolari, tava lá e tinha assim 12 números riscados, né, porque a agenda já tinha 10 anos e o número ia mudando, número com 6 dígitos, depois com 7 dígitos e tal, mas enfim, para tornar essa Copa América de 99 aí, o Ronaldinho já era um cara todo mundo no Grêmio sabia que ia muito longe, e foi convocado meio que de surpresa, porque ele faz uma atuação de gala na final do Gauchão de 99, dá aquela rabiosca no Dunga, faz um golaço que até hoje é um dos gols mais bonitos da história do Grêmio, que durante a narração o Pedro Ernesto Denardim tá gritando gol, e o Paulo Santana, que era o colunista da Zero Hora, lendário como gremista, né, invade a cabine, ele estava só vendo o jogo em outra cabine, para fazer a coluna dele. Ele invade a cabine da Rádio Gaúcha e começa a gritar Pelé, Pelé! Então, a narração do gol é engraçadinha, fica gol, no fundo, Pelé, Pelé. Mas, enfim, todo mundo queria falar com o Ronaldinho. O Brasil inteiro, o mundo inteiro, depois do óleo que ele fez contra a Venezuela, já na Copa América. Só que o Ronaldinho tinha anos de relação com a imprensa gaúcha, então era mais... você tinha formas de saber. Tornar uma longa história curta, o Tartaruga descolou o telefone, descobriu qual quarto de hotel estava o Ronaldinho. Através de alguém lá e tal, e conseguiu ligar para o quarto e ligou. E isso é uma coisa clássica, né, de grandes competições. Você faz os jogadores dividir quarto, né, para ganhar mais união, grupo. Normalmente você põe um cara jovem com um cara experiente e tudo mais. E aí o Tartaruga conseguiu atender lá no quarto. Alô? Por favor, o Ronaldinho, aqui é da Rádio Pampa, o Tartaruga falou, né? E o professor, olha, falou com sotaque nordestino, assim, Ronaldinho, meu sotaque nordestino é muito ruim, Ronaldinho tá aqui não, posso deixar recado. Beleza, fala aí que o Tartaruga da Rádio Pampa ligou. Com o que eu falei? Aqui é Rivaldo. Beleza, Rivaldo, valeu, abraço. Para botar o contexto, a Rádio Pampa era 24 horas de esporte ao vivo. Então, se você... o Rivaldo era o melhor jogador do mundo no Barcelona em 1999. O Rivaldo atendeu o telefone, ao invés de para tudo, fala aqui com a Rádio Pampa, põe no ar. Ele, beleza, Rivaldo, valeu, dá um recado aí pro Ronaldinho, desligou na cara. Cara, tem umas histórias, eu vou fazer um parênteses aqui, dessa mesma época, eu imagino que todo mundo que tá vendo o show aqui, a grande maioria deve ser pré-Google, né? Assim... Espero que não, né? Espero que tenhamos pessoas de todas as idades aí. Mas assim, vamos pensar que a geração internet hoje já nasceu com o Google, não sabe o que é a Barça. Você sabe o que é a Barça, né?
A Barça com S, né? Enciclopédia. Hoje em dia a galera conhece só a Barça, o Barça com C cedilha, né? Não, e tem uns caras aqui da minha região que eles conhecem esse negócio quando eles vão pra Santos e tem que pegar a Barça. Mas só contar a história rapidinho. O lance nessa época, 99, tinha uma edição Paraná. E o repórter que cobriu o Atlético Paranaense descobriu que o Atlético Paranaense estava contratando um cara da Bolívia. E ele pegou o nome. Descobriu que o Atlético Paranaense estava contratando o Abel Lobaton. Não tinha internet, cara, não tinha nada. Ele sabia que estava contratando o Abel Lobaton. Aí o lead, que é a frase mais importante do texto, era assim: o Atlético Paranaense está contratando um jogador que seria peruano ou boliviano, teria entre 20 e 25 anos e se chama Abel Lobaton. E se publicava, né? Saiu, pô. Loucura. Assim, não tinha Google pra você dar um Google e saber quem é o Abel Lobaton. Sim. Voltando assim, você falou do Diário Lance, você trabalhou muito tempo no Diário Lance, a sua carreira inteira foi no futebol, né? Sempre a vivência do futebol. Sempre. Eu comecei no Lance em 99, fiquei no Lance de 99 a 2005. 2005 eu fui para o Globoesporte.com, eu fui da primeira equipe do Globoesporte.com em São Paulo, nem existia G1 ainda. Então aí eu fui para 2005 para lá. Fiquei até 2007. Em 2007 eu fui para ser editor de uma revista que chamava Invicto, uma revista de futebol também, que era da mesma editora da O2, que tinha a principal revista de corrida do país, e a VO2, que era a principal revista de ciclismo. Sim. Aí depois, em 2008, eu fui para o Red Bull, fiquei até 2013, montei uma agência de marketing esportivo, e em 2016 fui para o Botafogo da Paraíba como executivo de futebol. E depois, em 2017, montei o Diário do Peixe. Então, assim, sempre 20 anos já. Sim. Aí você fez a faculdade de jornalismo já querendo, vou fazer jornalismo para trabalhar com futebol. Sempre foi de cara isso. Eu tive um colega na faculdade também que jogava fazia faculdade e jogava no Cruzeiro de Porto Alegre, Cruzeirinho, que agora não é mais de Porto Alegre, é de Cachoeirinha. E aquele esquema, né? Eu estudei na PUC, universidade particular, curso de jornalismo, normalmente é uma galera mais classe média melhorada, como diz meu pai. E esse meu amigo, ele ia pro treino do Cruzeiro em Cachoeirinha, não sei onde era, na época já era em Cachoeirinha, mas era longe, ele ia de carro. Todo dia no fim do treino, ele acabava pagando um ônibus para 2, 3 colegas de grupo, assim, porque ele era, cara, se eu não pagar o ônibus, os caras não vão ter como voltar para casa. Esse início é muito precário, né? Hoje em dia, ainda mais hoje em dia que você tem todo esse staff aí de empresários e tudo mais, faz com que esse moleque já chegue num clube profissional. Acho que as categorias de base dos grandes clubes brasileiros também estão muito mais profissionalizadas do que era. Antigamente, o moleque dormia embaixo da arquibancada do Olímpico, do Beira-Rio, o teto era mofado, era uma vida perrengue mesmo no grande clube. Hoje não é mais, né? Então, mas o que eu falo que hoje é uma dificuldade, porque assim, nessa época aí, o que eu podia fazer, além de jogar futebol, de lazer? Não tinha TV a cabo, não tinha nem telefone quase, não tinha telefone fixo praticamente, né? Campeonato Europeu, você tinha o da Band no domingo no Show de Esporte e o Trajano na Cultura do Alemão. A gente ficava vendo Anthony Yeboah. Não, mas tinha, o Campeonato Alemão todo mundo via, porque passava na Cultura. Sim, com os comentários do Gerd Wenzel. E o Show do Esporte da Band, quando a gente era moleque, você via, começava acho que fim da manhã e ia até de noite, você via inteiro. E era assim, começava com o Campeonato Carioca da segunda divisão, depois ia para o Rui Chapéu na sinuca, cuspe à distância, uma luta do Maguila, você via tudo, porque não tinha outro lugar para você consumir esporte. E assim, é uma marca que a Bandeirantes tinha, que perdeu, que era o canal do esporte, né? E assim, eu sou muito grato ao Show do Esporte, que graças ao Show do Esporte eu ganhei uma promoção para assistir a Copa de 98 na França. Mas aí cenas para outros capítulos, senão a história é longa. Cara, fala. Mas então, agora hoje, cara, para você pegar um moleque que tem 14, 15 anos, cara, a gente tem aqui, a gente tá gravando em Americana, do lado aqui a gente tem uma chácara onde a gente sempre jogou futebol. Todo domingo, 10 da manhã, a gente tinha o time da chácara, Macedo veio jogar aqui, a gente pegava aí jogadores... Esse não enganou no Grêmio, esse prestou serviço, Macedão do Santos. Você sabe que o Macedo tem uma frase do Macedo no meu currículo esportivo, né? Qual? Você sabe? Ele vinha jogar aqui, daí uma vez uma das vezes que ele jogou aqui, ele perguntou pro médico, que é o dono da chácara, falou assim, quem que é esse moleque aqui? Aí o médico falou assim, esse é o vizinho da chácara. Aí falou, esse joga um futebol que dá gosto de ver. Olha, elogio do Macedo não é qualquer um.
A gente está chegando perto aqui de 1 hora, que é o nosso prazo limite, e eu queria ouvir de ti mais 2 coisas. A primeira, estamos gravando aqui ainda no cenário bastante... Está começando a reabertura aqui da questão da pandemia. O que você acha que vai acontecer com o futebol brasileiro? Além da questão, a gente já está o campeonato alemão rolando, sem público, sim, vai começar sem público e tal, mas você acha que vão ter rupturas grandes, assim, o futebol? Tem certos aspectos do futebol que nunca mais vão ser os mesmos? Eu acho que sim, e eu acho que poderia ser usado de forma positiva, mas não vai. Você quer que eu faça? Você quer que eu seja poliana aqui? Fala, não, agora todo mundo vai vir, dar valor no dinheiro. Cara, não vão, não vão. Vão continuar fazendo um monte de besteira e não vão pagar ninguém e vão falar, mas eu diminuiu a minha receita por causa do coronavírus. Sim. Infelizmente vai ser assim. Mas eu acho que vai mudar, sim. Eu acho que assim, a gente está vendo, né, que o futebol na Alemanha mesmo já está um pouco diferente, questão, e tem umas coisas muito positivas. E daí você vê, por exemplo, o impacto de uma torcida, né? Você vê pouquíssima reclamação com o árbitro nos jogos da Alemanha. Pouquíssima. Por quê? Porque assim, você sabe que muitas vezes o cara tá reclamando ali com o árbitro para dar satisfação para a torcida, claro. Né? Então, assim, eu acho que vai ser um pouco diferente. Vamos ver ainda, assim, é difícil prever, né? Porque acho que assim, a vida vai ser diferente, né? A gente vê caras que falam que, assim, que nunca mais vão no cinema, enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver um remédio, né? Então, assim, é difícil prever, mas eu acho que vai mudar bastante coisa, sim. Tem esportes, por exemplo, o automobilismo, ele não perde tanto assim sem público. Uhum. O futebol, para mim, ele é uma experiência quase religiosa, nesse sentido, ele é comunal, né? Ele perde muito da magia sem essa coisa do calor, e principalmente quem gosta realmente de futebol, não existe nada como ir no estádio, né? Eu que tô fora de Porto Alegre há 16 anos, nossa, tô ficando velho, é muito ritualístico para mim ir a Porto Alegre para ir a 3, 4 jogos do Grêmio por ano. É uma coisa que toma o dia inteiro, churrasco antes e tudo então, mais. Isso é um problema que o Brasil poderia tentar aproveitar de alguma forma, né? Que a gente falou aqui da questão do match day, né? Porque quem vai para o jogo não vai para ver um jogo, vai para ter uma experiência, né? Pô, melhora a experiência do cara, né? Melhora um pouquinho a experiência, dá mais coisinhas para ele fazer e tal. E agora você vê, por exemplo, na Alemanha, agora sem público, né? Acho que foram em 16 jogos, 3 vitórias do mandante. Sim. Né? Então, assim, vamos ver. Mostra como pesa, né? Justamente você estava falando do Red Bull Brasil na Série D, né? Exato, a mesma não ter coisa. O fator local. É a mesma coisa. Você vê como você vai ligando as coisas. Eu acho que também no Brasil, em geral, falta produção sobre futebol, produção acadêmica sobre futebol. Sem dúvida. Porque a gente tem muito conteúdo aqui, né? Aqui a gente tem muita história, muita riqueza de material, só que não tem a produção de conteúdo. Sim. Cara, uma pergunta, você é pai e eu estou fazendo essa pergunta para todos os convidados no Caso Sports Show e eu me importo principalmente com os que são pais. A pergunta é a seguinte, você acha que o Brasil tem jeito? É uma pergunta muito complexa para esse fim de programa, a gente falou muito de futebol, eu queria então contextualizar com você, assim, você acha que o futebol brasileiro tem jeito? A gente vai voltar a ganhar uma Copa do Mundo? A gente vai voltar a ter um futebol de excelência aqui? Agora, com a vitória da Copa América do Tite, ali foi um pouco de um brilhareco, mas me parece que não é um ponto de inflexão das coisas terem mudado. Eu sinto assim que se a gente for para uma condição normal de uma Copa do Mundo em 2022, se a programação for sentido, o Brasil hoje não entraria assim como um dos 3, 4 favoritos, né? E parece que é uma coisa endêmica, não é uma geração ruim. Parece que as outras grandes nações futebolísticas passaram a operar num patamar que a gente não chegou, né? Não chegou, é fácil chegar, mas aí entra na questão cultural e daí eu vou falar de novo. O Brasil vai melhorar futebol quando o Brasil país melhorar. Porque as duas coisas estão muito relacionadas. Eu vou dar um exemplo claro aqui para você, rápido, para a gente não encerrar o tempo, né? A gente não vê. Tem um tempo, vai. A gente não constrói o raciocínio todo. A gente não vê a polarização na política. Sim. A gente viu por muito tempo PT, PSDB, né? Ali. Saudade desse tempo, né? A questão do. Agora tem o fascismo no meio aí, né? Mas assim, tinha um muro, né? Parece que foi construído no muro. No futebol tem um muro. Qual é esse muro hoje? É o muro entre o empírico e o acadêmico. Então você ter vários profissionais que trabalham no futebol
técnicos, diretores, esse tipo de coisa, que são do lado empírico. E a maioria deles está nem aí para o lado acadêmico. Nem aí para o lado acadêmico. E do outro lado, o cara que tem muita bagagem acadêmica, muita formação, ele chega no futebol e ele quer aquilo que eu falei aqui, né, do cara querer gritar porque ele nunca teve espaço, e ele acha que só aquilo vai servir para ele. Ele ignora a necessidade de um empirismo, né, de uma coisa mais do dia a dia ali. Da experiência mesmo. Experimentação, né? Acho que a palavra talvez seria experimentação, né? Então, essas duas correntes, elas não conversam hoje no futebol brasileiro. Sim. Raros são os casos em que essas correntes conversam. Eu acho que o Renato, no Grêmio, talvez seja um caso isso. Você tira o personagem, sim, né? Mas muita gente não consegue fazer, né? Não entende que é um personagem. Tira o personagem, a equipe que ele tem lá e a equipe que o Grêmio está fazendo é uma equipe acadêmica, uma equipe que está buscando os principais recursos em tudo que você vê, tanto na questão de gestão, como na gestão de vestiário, ciência do esporte, né? Então você tem as duas coisas. E muita gente não consegue aliar as duas coisas. Ou é muito forte de um lado, ou é muito forte do outro. E acaba tendo um problema. E eu acho, por exemplo, a gente viu um cenário que foi para mim a segunda área, né? O jogador acabou de encerrar a carreira, ele vira diretor. Sim. Ele se preparou para ser diretor? Não. Não. O brasileiro não se prepara para nada, né? Ele não estuda para as coisas em geral. Então, assim, ele se preparou? Não. Ele acha que porque ele foi um grande jogador, ele vai ser um grande diretor. E é completamente diferente. Pode dar certo em algum caso? Claro que pode, né? Agora, assim, o ideal seria você ter as duas coisas. Eu dou o exemplo do Guardiola, que até está no livro dele e tem a ver com a Red Bull. E eu estava na época disso na Red Bull. O Guardiola, numa pré-temporada do Bayern, ele foi jogar contra o Salzburg, que era dirigido pelo Roger Schmidt. O Salzburg ganhou de 3-1 do Bayern e deu totó deu um totó no Bayern do Guardiola. O Guardiola falou, aqui estão fazendo uma coisa diferente, né? Então, é perto ali, Munique e Salzburg. Quando não tinha jogo dele, tinha jogo do Salzburg, ele ia para ver o jogo, para tentar falar, o que esses caras estão querendo fazer? Isso é uma coisa que falta muito na mentalidade do brasileiro, seja no futebol, seja fora. O Brasil ele está sempre disposto a construir a sua própria jabuticaba. Se o Brasil tivesse metido 7-1 na Alemanha em 2014, nós estaríamos inundados de representantes dos clubes alemães aqui no ano seguinte, porque os caras gostariam de querer entender. Em todas as áreas que o Brasil está para trás, seja na educação, no futebol, enfim, you name it, existe um país que está fazendo melhor. Agora, no caso do coronavírus, a gente está vendo exatamente a mesma coisa. Tem países como a Coreia do Sul, como a Alemanha, que implementaram uma série de coisas que deram certo. Ao invés da gente pegar isso e vamos fazer igual, não, aqui a gente vai novamente discutir para criar uma nova jabuticaba. Nós somos os maiores experts do mundo em tudo, né? Então, por isso que eu falei aqui, né? Eu comecei o raciocínio a falar, o futebol brasileiro vai mudar quando o Brasil mudar, né? Quando acabar de ter esse tipo de coisa. É muito como o futebol explica o mundo. Eu tenho um pouquinho de otimismo em relação ao futebol, não em relação ao Brasil, no seguinte sentido. Eu acho que a pressão econômica para o futebol mudar é maior do que a pressão econômica para o Brasil mudar, porque um dos grandes problemas do nosso futebol é justamente, tem a frase clássica que explica muita coisa em relação ao Brasil e ao futebol brasileiro, que é o seguinte: a política, ela atrai o pior e corrompe o melhor. E os nossos clubes, por serem entidades políticas, não terem um dono, eles são microcosmos do Brasil. Existe uma política de clube, nos grandes clubes, que era tão suja e cheia de corrupções e oportunidades de corromper e ser corrompido, quanto é a política normal. E na política, o que é o corrompe o melhor? Na política, você atrai idealistas que querem mudar o país, querem construir uma sociedade mais justa, e o sistema ou expulsa eles ou acaba fazendo com que eles cada vez mais comecem a comprometer os seus princípios. No futebol, esse idealismo é o torcedor, né? O futebol tem o pool de idealistas dispostos a se envolver ainda maior, porque o cara que é corintiano, palmeirense, gremista, muitos sonham, trabalhariam de graça para o clube. E aí esses caras também chegam com idealismo, mas isso somado a essa falta de cultura, cultura que eu digo aqui, a cultura de buscar o conhecimento em outras fontes e de aprender e evoluir, é muito perniciosa para o Brasil e é muito perniciosa para o futebol brasileiro. Mas o futebol brasileiro, ele já
há alguns anos, eu diria uns 10 anos, ele deu, usamos bastante essa expressão aqui, que o Flamengo popularizou, ele subiu de patamar na questão das receitas. E aí, quando os clubes grandes, o Flamengo está batendo em 1 bilhão de receita, e o Flamengo faz uma gestão responsável desses recursos e começa a ganhar, o Grêmio, que tem metade dessa receita, mas faz uma gestão responsável desses recursos e começa a ganhar, aí é puro e simples. Quem não fez essa gestão, Cruzeiro, colapsa, né? Então, esse é o olhar otimista, né? Agora, eu tenho um olhar que, assim, eu acho mais fácil, infelizmente, o Flamengo começar a fazer coisa errada, e já está fazendo agora, quando a gente fala do Brasil, com a questão do coronavírus, sim, né? Do que os outros clubes seguirem o exemplo do Flamengo. Para encerrar isso, uma frase sua muito boa, que acho que resume toda essa discussão e o quão as coisas são difíceis no Brasil e ainda mais no futebol brasileiro. No mesmo momento de frustração seu na Red Bull, você falou, a gente, Red Bull, entrou no futebol brasileiro para trazer o jeito Red Bull de fazer as coisas para o futebol brasileiro e acabou que o jeito futebol brasileiro de fazer as coisas invadiu a Red Bull. Resume tudo. Agora, só rapidinho, a última para encerrar, você é todo catedrático, né? Eu sou todo tosco, né? Eu vou falar do meu... O seu Valtimir nas redes sociais era jornalista e caipira, né? Exato, sempre. Eu sou todo tosco. Você falou assim, você acha que o futebol, pelos milhões ali, a chance do Brasil ganhar a próxima Copa é Renato Gaúcho de técnico. Sabe por quê? Dominar o vestiário, boleiragem. Lógico, chegar pro Neymar e falar assim, Neymar, é o seguinte, senta aqui, meu filho. Primeiro, eu jogava mais que você. É mentira, sim, mas ele vai falar. Eu jogava mais que você, então baixa a bola. Segundo, eu peguei mais mulher que você. Deve ser verdade. Deve ser verdade. Aí eu falei, então assim, cara... Mais e melhor. Você viu o Last Dance lá com o Jordan? Vale um outro episódio aqui nosso só de Last Dance, só de NBA. Demais. Eu falei assim, o que o Phil Jackson fez? Jordan, passa a bola, senão os caras do Detroit vão te matar, cara. Sim. Passa a bola. O Neymar, é o seguinte... A hora que você estiver dentro da área ali, você faz o gol. A hora que você não estiver no meio campo ou que você pega a bola na área do goleiro, você não vai passar por todo mundo. Sim. Toca a porra da bola. Evita o turnover. Toca a porra da bola. Pra encerrar, eu acho que essa conversa de vem cá, meu filho, senta aqui, aqueles universos paralelos assim que teriam mudado o mundo. Que ano que o Filipão assume pra 2014? É 2013. 2013. É um ano antes da Copa, mais ou menos, né? Pra mim, a primeira providência do Filipão em 2013 tinha que ter sido subir o Morro do Alemão, encontrar o Adriano Imperador e falar, olha, senta aqui, eu preciso de você, não são por 7 jogos, são por 4 jogos, eu preciso de você a partir do mata-mata. Pode continuar, você tem mais uns 6 mesinhos para curtir, os outros 6 meses, vamos ser campeão do mundo, vamos dar uma Copa aqui para Vila Cruzeiro e você vai ser mais do que Adriano Imperador, Adriano Deus. Eu acho que o que faltou foi esse cara. O Brasil jogou o 7-1 contra a Alemanha. Olha, o quarteto ofensivo é Bernard, Oscar, Hulk, Bernard e Fred. 7-1 foi pouco, né? Bernard. Assim, 7-1 foi uma anomalia, mas o Brasil, em condições normais, ia ter tomado 3-1, porque não estavam ali os caras dessa geração que se perderam, que é Ronaldinho, Adriano, Kaká, mais até por lesão, enfim, Pato, por vários caras que não mantiveram o caminho aí do foco que o Michael Jordan mostra no Last Dance, o que é o foco e a obsessão com ser um vencedor. E o próprio Filipão, eu costumo dizer, né, que o próprio futebol dá os seus exemplos, né? O próprio Filipão, o que ele fez com o Ronaldo antes da Copa de 2002? Muita gente achava que o Ronaldo não ia jogar, bichado. Falou, meu filho, vem cá, se prepara que você vai jogar, confio em você, você vai jogar, não sei o que, abriu mão de muita coisa do que ele tinha de conceito ali, né? E foi lá e o Ronaldo jogou e a gente sabe o que deu, né? Legal, que resenha, Giovanni. Faz aí o merchan do Diário do Peixe, onde é que a galera encontra o... Então vamos lá, diariodopeixe.com.br, @diariodopeixe, tanto no Twitter quanto no Instagram, facebook.com/Diário do Peixe no Facebook e youtube.com/Diário do Peixe no YouTube também. Estamos lá em todas as plataformas. Legal, multimídia, meu. É isso aí. Se você gostou do papo aí, compartilhe, faz muita diferença para nós aí, ajuda muito. Passe o link aí do seu tocador de podcast favorito, do Cássio Cortes Show. E como sempre, valeu demais.